Fala, minha gente, bora lá para essa aulinha aqui. Pessoal, aula passada eu comentei que a gente precisa criar ponte, né, entre agora o Databricks, onde tem a nossa computação e nosso código lá dentro, e nosso armazenamento, que é o nosso lake. Bom, para a gente criar essa ponte, a gente precisa criar um usuário de serviço, tá? Como que a gente cria um usuário de serviço dentro da Azure? Aí essa é a brincadeira. Então, essa aula a gente vai entrar um pouco nesse detalhe, tá bom? Então, para isso, a gente precisa bater no AD, o Azure Active Directory. Ele vai nos mostrar aqui uma série de coisinhas aqui da minha Azure, etc. E aí, eu preciso vir aqui no... Cadê ele? Registros de aplicativo. É isso. Vou criar um novo registro, e aí aqui eu posso chamar meu read. E aí eu posso criar de várias formas, né? Eu posso criar ele pensando só no meu users, deixa eu pensar um grupo aqui, users ADM, que seja. Conta somente nesse diretório, eu já vou explicar depois do users ADM. Então conta somente nesse diretório, quer dizer que ele vai bater somente em quem estiver dentro da minha organização. No caso, eu não tenho organização, mas se eu tivesse lá Igorlute, arroba Igorlute, estaria todo mundo dentro somente do Igorlute, tá bom? Então essa é a brincadeira. E aí eu vou lá e registro, não tem muita novidade. Quando eu crio então o users ADM, vocês veem que ele me gera o ID do aplicativo, o ID do objeto, o ID do diretório. Aqui eu posso gerar um certificado e um segredo também que a gente vai acabar usando, provavelmente. E tem um pouquinho das outras restantes das credenciais. Vamos manter esse cara aqui, show de bola. Temos ele aqui, users ADM. O que mais que a gente precisa fazer? Eu vou copiar o nome users ADM, porque eu preciso entrar lá no nosso lake. Nossa, eu nem lembro qual foi o lake que a gente acabou criando aqui no curso, porque muita coisa vai rolando, né, gente? Mas imagino que seja esse aqui, o 2, né? Beleza. Bem que eu acho que não era esse daí, não. Porque isso é outra coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nesse aqui. Vamos usar esse carinha aqui, que é o Data Lake Igor Lute, que não tem... Tem umas coisinhas aqui dentro, mas tudo bem. O grande ponto, né? A gente precisa ter um lake. Então, o lake a gente trouxe aí na outra aula, como que a gente cria, etc. E a grande brincadeira é dentro do IAM, a gente adicionar, né, a nossa conta de serviço. Então foi muito simples, né, quando a gente foi lá, criou a conta de serviço. Então vocês perceberam que eu entrei em AM, eu cliquei em adicionar, adicionar atribuição de função. E aí aqui é a grande brincadeira. Qual é a função que eu vou dar para minha conta de serviço? Lembra que eu criei lá o users ADM? Que a priori eu poderia dar aqui para ele um proprietário, ele ter todas as funções que precisam, ou pelo menos o de contribuidor, que ele ter todas as funções necessárias. Se eu criasse ali aí vamos supor que eu crio aqui e vou colocar ele como contribuidor. Depois eu viro e falo, putz, eu quero colocar ele como, ó, aí eu seleciono o usuário ou grupo, né? Seleciono os membros e eu coloco aqui users ADM. E aí eu seleciono aqui, ó, pronto, o meu users ADM está aqui, eu examino e atribuo. E aí eu examino e atribuo de novo, e aí ele vai fazer a adição do users ADM na conta como contribuidor. Mas como eu estou comentando, se eu quiser, né, eu posso ir lá e criar um users read. E aí eu adiciono aqui no meu IAM, né, no meu lake, somente como leitura. E aí vocês vão ver que quando eu criar minha conexão lá com o Bricks e o meu lake usando users read, eu só vou conseguir fazer leitura no meu lake. Olha que interessante. É aí que está a grande jogada de chave, saca, pessoal? Então, é muito a forma que eu faço a conexão dentro como eu adiciono a minha conta de serviço dentro do Lake. A outra forma que eu acho que é interessante, só para contextualizar vocês, existe uma outra forma da gente fazer a ponte entre o Databricks e o Lake, que é usando esse cara aqui, chaves de acesso. Então, ao invés de eu utilizar uma conta de serviço que tem ali o ID da aplicação, um registro ali bonitinho, um monte de coisa, eu venho só usando a minha chave de acesso, que eu vou mostrar essa aqui, copio ela e eu uso ela para bater no meu lake. Isso também funciona,
Porém, a grande questão e a grande diferença é que você não consegue ter o controle que eu acabei de comentar agora. Então, se você faz a conectividade, cria a ponte através da chave, você está criando como se fosse um admin, com acesso a tudo. Você pode deletar, pode fazer o que você quiser e é, você não consegue melhorar isso, né? Você não consegue falar assim, não, eu quero que você só leia. Não tem como. Por isso que aí é muito legal e é muito interessante que a gente vá usando a função, por isso que eu estou trazendo para vocês a visão do conta de serviço, né? Quando a gente cria um registro de aplicativo aqui dentro da Azure, você tem a possibilidade de você dar o acesso que você quiser, da forma que você quiser, porque você pode criar várias pontes. E aí que está a grande graça. Às vezes, um tipo determinado de usuário dentro do Bricks pode acessar só uma ponte, que essa ponte é só leitura. Então, a gente consegue fazer todas essas brincadeiras. Beleza, gente? Então, esse aqui é mais um videozinho de como que a gente faz. Muito simples, muito de boa. E aí, o próximo dia a gente vai fazer o galo cantar. Beleza? Valeu, falou!